Olá, bem-vindos a mais um episódio de MIP EducaCast, seu podcast de conteúdos em saúde para estudantes, gestores e profissionais de saúde de todas as áreas. Aqui você fica por dentro do que tem de mais atual na saúde, com fundamentação científica, experiência em MIP, para fazer a diferença na sua formação e prática profissional. E aí, quebrando o script, eu quero dizer que hoje eu não sou o host, ou não sou apenas o host. Eu vou participar dessa conversa e só está faltando realmente isso aqui tornar-se um bar, tá? O copinho e a cerveja, para quem gosta, porque eu vou estar com dois amigos aqui, que além de serem amigos, são uma das pessoas, e são pessoas das que eu conheço no meu círculo de amizade profissional, das mais inteligentes. E vamos explorar ao máximo a competência deles, porque o papo de hoje é super instigante. A gente vai falar sobre o papel da atenção primária e qual é o percentual da importância da atenção primária na construção de uma saúde baseada em valor. Tenho certeza que a gente vai aproveitar muito a presença dessas duas feras, Samuel e Tiago. Bem-vindos mais uma vez. E eu queria inicialmente começar a apresentar esse que está aqui em carne e osso, presencialmente, o Samuel Gomes. Samuel Gomes é o superintendente-geral da Fundação de Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes. Ele é um administrador com mestrado em administração e um MBA em Gestão Executiva e Saúde. E a gente vai falar um pouquinho dessa formação dele do MBA, tá? Porque tem um ponto de contato com o nosso convidado externo. Mas antes de passar para o nosso convidado virtual, bem-vindo, Samuel. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui e dividir a mesa com dois que, além de fato de colegas e profissionais com profundo conhecimento, são de fato amigos. Vamos lá, espero que o papo seja bom. Vai ser. A ideia é que seja um papo bacana. Eu sempre digo, né? A gente começa, Bruno e Xande, com a ideia de fazer um papozinho aí de 30 minutos, às vezes estoura. Não tem problema, a gente divide, faz 2 episódios, 3 episódios, faz uma minissérie, tá certo, desse cast aqui. E aí, agora, dando as boas-vindas para o nosso convidado virtual, queria apresentar a todos vocês Tiago Sato. Tiago Sato, hoje, ele trabalhando com Data Analytics e gerente de estratégia, tá certo, da Care Plus, que é uma parte da Bupa, e aí é obviamente que ele vai falar um pouco, tá certo, do papel dele nessa empresa e falar um pouco também da estratégia dessa empresa. Ele é médico pela Universidade Federal de São Paulo e ele tem o MBA também em Healthcare Management and Data Science and Analytics, além do MBA em Gestão Executiva em Saúde. Então, MBA é com ele. Sato, bem-vindo, amigo. Obrigado. Prazerzão estar aí com vocês, né? Acho que o Fernando e o Samuel foram os dois caras aí que me levaram para um bom caminho quando eu estava no primeiro MBA. Então, aproveitar e agradecer aí por isso. Então, eu queria que o nosso convidado, o Sato, já começasse falando aí, Data Analytics, gerente de estratégia do Care Plus, não havendo, obviamente, nenhum conflito de interesse, né, no que você venha falar, Sato. Me fala um pouquinho da tua trajetória acadêmica profissional, eu apenas descrevi isso aqui, e o que é que você está fazendo aí nessa Bupa? Perfeito. Bom, eu fiz um ano de direito antes de tudo. Só para aprender a ler contrato. Né? Aprendi a ler contrato. E depois, logo em seguida, eu entrei na medicina. Né? Fiz na Escola Paulista de Medicina, aqui em São Paulo. Estou aqui de São Paulo, hoje um dia ensolarado aqui. Logo quando estava ali no finalzinho da faculdade, eu decidi que eu queria dar um olhar diferente para a saúde. Né? Como é que eu poderia entregar esse trabalho que eu tinha como médico naquela época de uma forma mais ampla. Conversei com bastante gente, eu cheguei à conclusão de que não dava para tentar seguir um caminho meio tradicional, porque eu estava com uma visão, né, talvez ali, quero dar um jeito de cuidar de milhões da população. E foi quando, assim, fazendo a história curta, eu acabei indo trabalhar para um fundo de venture capital, focado em investimento de saúde. E aí, desse fundo, eu fui entrando nas empresas investidas ali, já como gestor. Né? Então, eu me formei na faculdade de medicina e logo em seguida ali de eu ter me formado, eu já estava como gestor de uma das empresas investidas pelo fundo. E aí, uma coisa foi levando a outra. Fui diretor de marketing numa empresa que produzia insumos de saúde.
Então eu tenho aí esse ponto de vista desde a da cadeia produtiva. Depois eu entrei na DASA, fiquei lá 3 anos, onde eu olhei produtos, inovação, olhei também parte de dados lá, AI, olhei bastante coisa lá dentro. Então eu tenho esse ponto de vista do prestador também, né, do serviço. E aí, por último, agora, eu entrei no ano passado na CarePlus, que é um braço da Bupa. A Bupa é uma seguradora de saúde global, está em praticamente todos os países, e aqui no Brasil o braço é a CarePlus, né, que está focada no mercado premium, um plano de saúde, mas também com uma rede de clínicas, uma rede de saúde ocupacional. E aqui na CarePlus eu cuido de... O nome da área é Data Analytics e Estratégia. Então eu olho desde dados do dia a dia até modelos de inteligência artificial, e eu olho na parte de estratégia, eu olho o Value Based Healthcare, né, VBHC, que é basicamente como é que a gente entrega o melhor desfecho pelo menor custo, e para isso a gente desenvolve vários modelos de valor, né, onde a gente contrata um prestador de serviço, um hospital, um médico, uma clínica, num modelo em que, né, quanto melhor o desfecho para o paciente, melhor vai ser a remuneração desse prestador. Né? E a gente consegue medir tudo isso e ver se, de alguma forma, o custo está se equilibrando. E aí eu olho uma diversidade de temas lá dentro, né? Desde inovação, então tudo que é inovação acaba que passa pela minha área, até fusões e aquisições. Sato, é inspirador. Eu já estou até com a cabeça fervilhando aqui de perguntas que a gente pode fazer de forma provocativa, tá? E aí, mas eu vou deixar primeiro que Samuel fale um pouquinho também da formação acadêmica, profissional dele. Depois a gente vai tentar encontrar um ponto de contato entre um cara que está fazendo gestão numa grande operadora de saúde que oferece para um público extremamente segmentado. E se essas estratégias, então já vou deixar essa pergunta no ar, se essas estratégias elas são restritas a uma operação de saúde com esse foco, ou se são estratégias basilares de qualquer operação de saúde, como, por exemplo, a operação de saúde que hoje Samuel está à frente. Samuel, a palavra é sua, meu amigo. Eu vou tentar resumir 27 anos em alguns minutos. Então, eu comecei com 15 anos, e aí, por coincidência da vida, numa empresa que chamava Amico, eu era o office boy, e de lá comecei a querer entender como as coisas funcionavam numa empresa de saúde. E com 15 anos eu comecei a olhar, e como eu andava o prédio inteiro, era um prédio de laboratório na época ainda, e me apaixonei por aquilo. E nessa empresa, que foi adquirida pela Amil, eu fiquei lá, contando tudo, foram 20 anos. Ó, Então, 20 anos que eu passei, né, por basicamente toda a operação da Amil, então consegui entender como que a coisa funciona do pilar fundamental até o topo da estratégia, porque tive contato, inclusive, com os fundadores da empresa. Saindo da Amil, eu passei um ano na Optum. A Optum foi uma empresa que veio para o Brasil durante um tempo, que era uma empresa que cuidava basicamente de tecnologia e serviços médicos da United Health Group. Então, passei lá um ano desenvolvendo um projeto, mas como almejava, de fato, sair, né, do meio do qual participei durante tanto tempo e ter uma experiência de fato nova, eu fui para uma empresa chamada São Francisco, que era a maior empresa de medicina do interior de São Paulo, que depois foi adquirida pela Apvida. Fiquei lá 2 anos, fiz a implementação da filial Paraná, eu era responsável pela filial Paraná lá. E depois voltei para São Paulo, fiquei mais 2 anos na DASA. Na DASA fiz a implementação da atenção primária, por isso que falo com muito carinho, porque é algo que gosto, inclusive. E até o modismo desvirtuou o que de fato tem que ser feito com a atenção primária, eu acho, em alguns momentos. Desvirtuou o valor da atenção primária, ou não se deu o devido valor, digamos assim. E também no finalzinho ali da passagem pela DASA, fiquei basicamente 8 meses tocando na área de vacinas, no momento que vacina era foco no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo, por conta do período que a gente passava aí de pandemia. Nas 2 grandes ondas, eu acompanhei, então foi muito interessante a retomada da importância, porque a gente vinha num decréscimo de
pessoas vacinadas, não só no público, mas também no privado. E foi legal acompanhar essa retomada. E a gente fez, inclusive, a maior venda de vacinas da história da DASA nessa época. Foi quando surgiu a oportunidade de conhecer algo totalmente novo para mim, na qual eu venho me dedicando profundamente há 2 anos, que é serviço público de saúde, SUS, uma coisa totalmente distinta. Modelos de valores que a gente vai falar em breve totalmente diferentes. E, né, durante esses 27 anos eu fui buscar formação. Eu sou tecnólogo em administração pelo Colégio Manuel Bandeira. Fiz uma graduação em administração hospitalar pelo IPEP. Depois fiz um curso de especialização em processos pela Fundação Vasolini USP, MBA, no qual a gente teve o prazer de se conhecer aí, Sato e Fernando. E para finalizar agora, finalizei o mestrado a duras penas, porque no meio de... o mestrado foi o mais doido, porque durante o período de mestrado eu troquei de cidade 2 vezes e de emprego 2 vezes. E no fim da pandemia também, enfim, tinha todo... E essa é a long short history. Eu queria agora falar para quem está escutando, nos vendo, assim, vejam que a gente está perante 2 pessoas que elencaram aí em poucos minutos currículos riquíssimos e que poderiam muito bem ser mimetizados para uma vida toda. E eu tenho certeza que eles estão apenas começando. Vocês 2 estão apenas começando. E eles já construíram tanta solidez. E observem, todos construíram solidez profissional em cima de uma base acadêmica. As experiências profissionais foram absolutamente importantes, mas o crescimento e a obtenção de espaço dentro dos seus campos de trabalho é óbvio que foi em cima de educação. Então fica aí, vocês que estão acompanhando o nosso cast, nunca é tarde para se capacitar e buscar capacitação. E mesmo numa vida atribulada, para quem é profissional de saúde, para quem é estudante de saúde, a gente consegue. Resiliência e cadência, resiliência e cadência, resiliência e cadência, tá? Entrando agora na medicina baseada em valor e a identificação, pelo menos teórica, de que a construção do valor não adianta quando a gente tiver com a patologia instalada, né? Então há alguns mecanismos que dizem que se a gente orientar a porta até através da atenção primária, a gente consegue, ao mesmo tempo que restringir custos e garantir uma percepção de qualidade para o usuário. E olhando agora que a gente tem 2 gestores, um que está ligado, tá certo, à gestão, à fonte pagadora privada, né? E o outro que é um gestor de uma operação de saúde que entrega a operação, então ele é financiado pelo ente público. E colocando na discussão que a gente tem uma associação, por vezes, muito objetiva de que a atenção primária está vinculado àqueles conceitos básicos de agente comunitário de saúde, de saúde da família, daquele postinho que faz o primeiro contato. Eu queria entender, do lado do Sato, inicialmente, qual que é o papel da atenção primária na obtenção, qual se você pudesse até numericamente falar num percentual, estimar um percentual de responsabilidade de um bom referenciamento na atenção primária para a construção de uma saúde baseada em valor. Perfeito. Bom, eu vou tentar sair um pouco do lugar comum, né? Onde a gente sabe que a atenção primária deveria resolver 80% dos problemas, deveria prevenir custo futuro. Eu vou tentar sair um pouco disso, tá? Dando um olhar aqui como gestor. Quando a gente vai olhar um serviço, né, esse serviço ele está ali já rodando no dia a dia, né, ele já tem ali alguns anos de história, ou você acabou de implementar. Acho que o que você tem que garantir é que de fato você está conseguindo medir ali o que está acontecendo, né? Porque eu vejo muito isso por aí quando, né, eu já passei por
N prestadores e eu dialogo com uma quantidade aí que eu não sei nem mensurar de número de prestadores e dos mais altos níveis, e eu vejo que é muito difícil quando a gente chega ali para realmente tentar entender, o que é que está acontecendo com essa população, né? Então, uma peça fundamental é a padronização de como você mede o que é que está acontecendo ali, né? Como é que você mede que o paciente está de fato melhorando, como é que você mede que esse paciente ele está engajado, né? Tem que ser medido da mesma forma em todos os lugares. Como é que você considera o antes e depois, como é que você vai comparar uma população que é similar com a outra, né? Porque o que você acaba vendo muito por aí é que tem muita gente que apresenta números assim milagrosos ali do que está acontecendo. E aí você pensa no todo, você olha o todo, e você fala, mas não está acontecendo isso de fato. E aí quando você começa a tirar viés ali do que de fato está acontecendo, você fala assim, tá, o cenário não é tão bom assim, né? Talvez até tenha um ponto de vista positivo ali, tem uma significância estatística, mas não é tão bom assim. Porque é a partir disso que você, de fato, vai aonde tem que melhorar. Né? Olha, é em quem engajou ali em você, estou vendo aqui pelo dado, é quem engajou em você, mas essa pessoa, depois do terceiro mês, ela parou de ir às consultas, ou depois que ela passou por você, ela está indo em mais especialistas do que o necessário, ou, olha, tem uma parte da sua prática clínica aqui que está prescrevendo 2 exames a mais do que a média, e não tem diferença nenhuma na população. Né? Então tem alguma coisa ali na sua prática clínica. Então eu diria que a peça-chave é você realmente conseguir olhar, né, de uma forma que traduz a realidade e você consegue transmitir para quem é que está prestando serviço, seja um médico, seja uma clínica, como mudar a rota ali do navio. Né? Sabendo que, né, a maior probabilidade é de que, no máximo, essa atenção primária está empatando. Né? Ela não está ali conseguindo gerar muita redução de custo. Né? Então é isso que eu tenho para dizer por enquanto. Eu acho que eu quero ouvir também a visão do Samuel aí. Samuca. O que eu acho que a atenção primária ela tem que ser entendida em diversos fatores. Quando a gente, até ligando com a questão de criação de valor, o que eu tenho, né? Qual é o ticket que eu tenho e quanto eu posso gastar? Se eu quero centralizar o cuidado em alguém, e às vezes pode ser nem, de repente, a gente pensa muito no médico, mas pode ser algum outro cuidador. Mas se eu quero ter alguém como centro do cuidado desse beneficiário, desse paciente, eu tenho que negociar com quem paga a conta. Quem paga a conta? No caso, né, de um beneficiário de um plano de ticket médio alto. Ele próprio, provavelmente, ou alguma pessoa que faz esse desembolso. Então, perguntar para ele, quem que você quer que cuide de você? Quando eu vou para uma esfera menor, quando o ticket é menor, vamos pensar em gestão populacional de empresas, eu tenho que perguntar para a empresa, quem que você quer que cuide dos seus pacientes? Quando eu vou para uma esfera pública governamental, eu tenho que perguntar para o governo, quem que você quer que cuide? Essa é a estratégia do ponto de vista de atenção primária. Então, centralizar o cuidado, você tem que perguntar para quem vai pagar a conta, porque ele vai cobrar e vai estabelecer critérios para que, de fato, ele consiga fazer o desembolso. A gente não faz essa pergunta. A gente simplesmente impõe quem vai fazer o cuidado. Aqui a gente segue essa empatia aí que você colocou, né? Porque no final do dia a gente atende as empresas, as empresas são os nossos clientes, né? A gente não tem B2C aqui, só tem o B2B. Então a gente de fato senta com a empresa e apresenta para eles, olha, que a gente tem um cardápio aqui dos melhores prestadores, né? E a gente tem todos eles, né? Dos melhores a gente tem todos. E também a gente tem a livre escolha. Né? Então, eventualmente, se você quiser trazer alguém, a gente coloca aqui na nossa análise, aqui, compara. Se de fato for alguém que faz sentido, a gente dá sim para você essa opção.
Então é muito livre aqui qual atenção primária ser, né? E aí esse ponto que você colocou, super concordo, é fundamental, né? Só dá certo quando tá a gente, operadora, ok, a gente está ali montando todo o modelo de atenção primária junto com o prestador, né? O prestador está ali fazendo os melhores esforços deles, mas tem um papel fundamental das empresas, né, no engajamento do colaborador dela, né? De falar, olha, a gente, né, tá aqui com um programa de atenção primária e preventivo, tudo, e aí, quanto mais próximo a gente chega do paciente, melhor, né? Então, não só envolver a empresa, né, o RH da empresa, mas o gestor ali do beneficiário, né, do paciente ali dentro da empresa. Se essa pessoa está engajada, né, esses são os cases que a gente tem aqui, onde a gente vê as melhores taxas ali de redução de custos, de controle de sinistro, né? Então, assim, algo muito próximo ali. Para cada cliente nosso, a gente tem não só o time de saúde, né? O time de saúde é uma parcela, mas a gente tem uma pessoa ali fazendo relacionamento ali com os gestores da empresa, e realmente para poder gerar esse engajamento, né? Para a gente realmente conseguir levar o beneficiário para o prestador correto, na hora correta, para fazer o procedimento correto. Ô, Sato Samuel, em relação à função da atenção primária, nesse aspecto que você tem colocado de ser, vou até perguntar se é isso mesmo, né? Se é somente uma função passiva, de ser uma barreira, como você colocou numa conversa antes da gente começar a gravar, ser o gatekeeper do sistema, e se for implementado isso, você realmente acha que é capaz de gerar percepção de valor para o usuário, eventualmente para a fonte pagadora, no caso do teu modelo de negócio B2B, parece razoável, porque eventualmente pode se restringir maiores despesas, principalmente modalidade de coparticipação. Mas para o usuário, que em última análise ele vai achar bom ou achar ruim e reclamar do seu pagador que não está gostando do serviço que lhe é prestado, como é que a gente faz esse movimento que parece ser quase antagônico de garantir a atenção primária como um gatekeeper e protegendo dos impactos financeiros de um uso irrestrito, tá? E ao mesmo tempo dando uma percepção de que isso é bom. A gente está fazendo isso não porque a gente quer economizar, mas porque é melhor para você. E eu acredito que possa realmente vir a ser melhor. O negócio do gatekeeper é um nome até, acho que muito, assim, ruim. Porque dá a entrada realmente do porteiro, né? Fica ali, aqui tu entra, aqui tu não entra. Não, acho que é bem ruim. Eu acho que ele tem que ser visto como um gestor de fato. Então, para ser gestor, ele não pode só cuidar ali do espaço que ele fica. É a mesma coisa de você gerenciar o hospital só cuidando do café e da água da sua casa, né? Não vai acontecer. Então, eu acho que ele tem que ter, de fato, conexões com especialistas, tem que ter contato com os hospitais que vão dar suporte para ele, enfim, ele de fato ter conhecimento da rede de proteção desse beneficiário. Então, ele tem que ser o gestor, não uma pessoa que vai impor somente limites, para gerar valor não só para, né, ele próprio, e como fazer com que as pessoas dessa rede, que vai compor, né, o cuidado desse paciente, acharem que também é benéfico fazer isso. O especialista está acostumado a pegar o paciente e achar que é dele. Não aprendeu a dar alta. A gente aprendeu a dar alta, uma pequena parte de alguns hospitais aprenderam a dar alta. O especialista ainda não aprendeu a dar alta. Ele pegou o paciente e ele acha que é dele, pronto, acabou. É meu. Eu vou ficar cuidando desse paciente ad eterno. Então, como fazer ele entender que ele tem que fazer a contrarreferência, devolver para o gestor do cuidado? Como acompanhar quando o paciente for a um pronto-socorro e fazer com que ele tenha acesso aos dados que foram lá imputados em um prontuário, enfim. É toda essa cadeia que esse profissional e que essa atenção primária teria que desenvolver para que ele, de fato, faça a gestão e gere valor para quem desembolsa, no final, para o tal do acionista. Não acho que para o acionista está muito claro que é mais fácil gerar valor. Minha preocupação é a atenção primária, Tiago, não ser capaz de gerar valor e entrar para não o usuário pagador, mas o usuário mesmo, tá?
para quem está usando o sistema, porque a minha impressão é que se coloca, e aí, peço até desculpa por estar dando impressão pessoal, que se coloca muitas vezes a atenção primária sob o estigma de gatekeeper, e que isso só é bom para uma pessoa, para quem vai gastar. Mas para o usuário que está precisando de acesso, aquilo é colocado como um entrave. E que pode ser uma questão paradoxal, porque no final das contas pode gastar do mesmo jeito. Porque você está gastando em manter uma grande estrutura de atenção primária para ele simplesmente represar, e isso só funciona no primeiro ciclo. Porque no primeiro ciclo ele segurou, e depois ele gerou o custo de atenção primária e continuou entrando no sistema, gerando custos outros, os mesmos, na verdade. Bom, essa resposta, eu acho que ela tem vários fatores, né? Eu vou tentar aqui cobrir alguns que eu consegui pensar aqui. Tem um primeiro, o Samuel colocou isso de alguma forma, eu vou colocar aqui em outras palavras, que é realmente precisa existir a confiança ali entre o time de saúde e esse beneficiário, né, o paciente ali. Porque e não só a confiança, mas uma experiência uau ali, né, o beneficiário vai lá, o paciente vai ser atendido e ele fala, caramba, né, esse time, ele realmente, as pessoas estão preocupadas com a minha saúde, eles realmente entendem o que eles estão falando, né, tem até um misto ali de entender as dores que ele tem ali, né, e então aí ele passa a confiar nesse time de saúde que em tese aí pode ou não ser o gatekeeper, ou pode ser alguém que está ali navegando, né, mas a grande chave aqui é a confiança, né, desse ponto de vista que eu estou colocando. E aí eu vou colocar mais um ponto de vista agora da Care Plus, aqui onde eu estou, que é focada no mercado premium, onde a gente não acredita muito em que a gente deveria ter um gatekeeper ali restringindo, do ponto de vista restritivo. Porque a gente tem sim que restringir fraude, abuso, né, esse tipo de coisa, mas a gente nem quer restringir a liberdade que o paciente tem, né? A gente entende que isso pode ser contra custos quando a gente pensa num cenário global de operadoras, mas aqui a gente consegue fazer diferente, porque a gente consegue exercer uma influência, né, tanto em recomendar um serviço e mostrar o porquê que aquele serviço é melhor, sem restringir, que a gente realmente consegue ali navegar paciente de um prestador para outro. Isso é um trabalho ao longo do tempo. Não é que você aperta um botão e estou navegando o paciente de que ia num lugar e vai para o outro. É um efeito que você vai vendo ao longo dos meses, mas é um efeito muito relevante assim em pouco tempo, né? Porque até eu me perguntava antes de vir para uma operadora, mas quanto que uma operadora consegue de fato levar paciente de um lugar para o outro? E aqui eu estou vendo que é bastante. É claro, né, acho que um time coeso aqui, realmente trabalhando por isso, e porque é uma das chaves, né, para você conseguir controlar o sinistro. Então, eu acredito nessa conscientização coletiva ali, do beneficiário, da empresa ali, de utilizar o serviço da forma correta, né, do jeito certo, né, aliado à confiança ali no time de saúde, né, e de uma forma não exatamente restritiva, né, porque a gente entende que as pessoas, apesar de a maior parte utilizar o sistema de uma forma errada, né, isso já está dado, as pessoas já utilizam o sistema de forma errada. Como é que a gente sai dessa utilização de forma errada e vai de forma incremental, passo a passo, levando para a forma correta, né? Não reeducando, não virando a chave, restringindo, que isso realmente, né, se fosse comigo eu não ia querer. Então, eu tento não fazer com os beneficiários. Não, ficou muito claro. O Sato colocou a necessidade, então, de uma atenção primária para esse modelo de negócio dele, que gera encantamento, pressupondo que esse encantamento vai gerar engajamento e, eventualmente, uma educação que o Samuel muito bem completou. Mas na tua realidade, Samuel, quando a gente fala que, na realidade, do Tiago, ele não colocaria como um dos papéis mais significativos da ação primária uma função restritiva. Agora, olhando para a tua operação, para o teu negócio, aí eu até escrevi aqui, como poderia impactar
na sua operação, uma atenção primária de saúde eficiente, sob a ótica do que você defende de eficiência, será que não teria que ser algo restritivo? A gente pode olhar por dois pontos de vista. Do lado de quem paga a conta, mais uma vez. Vamos pensar pro lado do governo. E para quem gere um serviço, né, de saúde por modelo de OSS, contrato de gestão. Primeiro, que quando a gente fala de hierarquização, né, do serviço, então a gente tem que pensar que tem federal, governo e o município é que vai cuidar da atenção primária, tem uma série de questões que não são muito bem resolvidas. Ou seja, cada município faz gestão de acordo com a sua forma de ver a coisa e não do ponto de vista estratégico para, de fato, fazer com que o paciente seja cuidado e que não pare na porta de um pronto-socorro e não superlote ele. E na grande maioria desses municípios, a atenção primária não tem um cuidado, não é restritiva. E isso deveria vir como regra para que todo paciente que queira acessar, por exemplo, um pronto-socorro de um hospital, né, seja ele de qual porte for, que ele teria que ter um médico de família. Ele teria que estar automaticamente ligado a um programa de saúde de família. Eu queria complementar, e tem uma coisa que assim, me chamou muita atenção quando você falou que talvez o modelo de atenção primária, ele pouco poderia alterar o impacto quantitativo do paciente, porque a gente está considerando, está tratando de um modelo de negócio onde a demanda de paciente ela tende ao infinito. É isso que o SUS é isso. É isso. A gente não se preocupa, a operação privada se preocupa com se vai vir ou não vai vir paciente. O SUS, ele não tem essa preocupação, porque ele não briga por paciente. A demanda é infinita. Porém, veja se o pulo do gato da atenção primária não poderia ser um melhor trabalho qualitativo, porque você falou que se pouco varia a quantidade de paciente com ou sem atenção primária, e é uma expectativa talvez fugaz, uma expectativa talvez decepcionante, de que mesmo com a atenção primária a demanda é tão grande que vai continuar superlotando as unidades, mas será que em ambientes de atenção primária, e aí vale para os dois, a gente não poderia diminuir o custo unitário por paciente? O paciente ele vai precisar de tratamento, a demanda existe, mas o paciente ele foi melhor tratado, ele foi mais precocemente diagnosticado. Então, quando houver a necessidade da intervenção em ambiente terciário, isso foi feito sob menor custo, porque inicialmente, numa lógica médico-cêntrica, a patologia foi diagnosticada de forma mais precoce. Isso eu tenho certeza que para câncer é o mundo, né? É o diagnóstico precoce, melhor para o paciente, é mais curativo, como é o risco curativo. Você entrou em primeira linha de tratamento oncológico, por exemplo. É uma cirurgia mais econômica, seja para o paciente ou seja para o sistema, do que, como vocês bem sabem, um doente que falhou o rastreio, eventualmente tem esse rastreio na atenção primária, e ele chegou já com uma doença avançada, onde a primeira linha de quimioterapia já não resolve, onde a cirurgia não vai ser uma, vão ser várias cirurgias, adicionadas inclusive a tratamentos neoadjuvantes, e que no final da conta, o doente saiu vivo? Não saiu. Será que a atenção primária não poderia ter uma composição de valor sob essa impressão? Mas deixa eu só me fazer entender. Eu acho que a atenção primária corrige sim. Quantidade? Sim. No SUS? Sim. Ela não corrige hoje porque ela é mal estruturada. Ponto. Ela não cuida de fato do paciente. O paciente está na mão, ele vai lá eventualmente. O serviço funciona em algumas ilhas de excelência. Não funciona. Existe, chega o dinheiro, mas não funciona. Ponto. Algumas ilhas de excelência, se rodar por aí, a gente vai encontrar. Inclusive aqui em Pernambuco. A gente vai encontrar sim. Então, acho que reduz sim, é o primeiro ponto. Só o que eu coloquei é que para uma gestão de um hospital, né, com contrato de gestão, a gente está ali para atender e não importa. Mas não é melhor atender um paciente mais barato do que um mais caro? Depende do seu contrato de gestão.
Não, mas eu conheço os contratos de gestão da gente. A gente mede somente quantidade. Não. A gente mede aquele procedimento. Você é obrigado a fazer aquela IH com aquele código de procedimento. Agora já Se você se tiver diz mais... baixo, médio e alta complexidade. Opa, já temos um DRG, é isso? Não, um DRG não. Opa! Ele já enquadra em pequeno, médio e de alta. Já tem o enquadramento. Tá. Já começa-se a melhorar, inclusive, os contratos de gestão que estão passando por um processo evolutivo também. Desculpe ser repetitivo e talvez até provocativo acima do limite do aceito. Mas mesmo essa divisão de média, pequena e alta, que na verdade é uma subdivisão cartorial, né? E aí eu posso falar, enquanto IMIP, que a minha IH de uma pneumonia de uma criança do IMIP é a mesma IH de uma pneumonia, inclusive do ponto de vista remuneratório, de um hospital do interior. Eu não preciso nem assim, fazer vocês imaginarem muito que esse paciente que chega para se tratar de pneumonia no IMIP, sob a mesma forma de remuneração a IH, é muito mais caro do IMIP, porque ele chegou no quaternário. Eventualmente ele já gastou e ele foi complicando e viu lá, não consigo resolver. Né? Então, até que a gente esteja, ou possa vir a ter uma melhor análise ou subtipificação, mesmo dentre as altas complexidades, eu acredito que, dentre de patologias ou tratamentos propostos de alta complexidade, a gente poderia tratar pacientes de forma menos custosa se ele fosse identificado ou tivesse o diagnóstico de forma mais Esse precoce. é um ponto. Concordo plenamente. A gente vê, sim, o benefício da atenção primária. Tá? Uma redução de uma ordem de grandeza aí de até algo em torno de 5%. Tá? Quando eu penso assim, no custo médio mensal. É muita coisa. Eu acho que o grande ponto é que essa redução de custo ele vai acontecendo ao longo de uma janela de 3 anos. Né? E quando a gente pensa num cenário de operadora, 3 anos e meio, na média, é o tempo que o beneficiário ele fica com a gente. Né? Porque eu tenho certeza que muitas operadoras elas pensam assim, tá, mas se eu tenho um turnover, se essa pessoa ela passa por mim e vai demorar 3 anos para eu ter esse retorno, então não vale a pena do ponto de vista financeiro. E é quando eu sempre provoco, né, e aqui a gente segue essa filosofia, de que, tá, mas o que é o correto para você fazer para o paciente? O que é o melhor para ele? Né, porque, assim, a conta, a gente tem que se organizar e tem que reduzir talvez em outro lugar. A gente tem que, por mais que a gente tenha um incremento no custo agora nesse começo, a gente tem que se organizar e tem que dar um jeito. Né? Tem que diminuir fraude, tem que diminuir onde a gente sabe que tem desperdício. Agora, isso é o correto a ser feito. Só que o que a gente tem visto realmente é que até tem carteiras onde a gente consegue ver ali uma redução de 2%, 3% num período menor. Né? O que eu venho trabalhando em algum ajuste junto com os prestadores é o incremento de custo no momento em que esse paciente engaja, porque no momento em que ele engaja ali, descobre que tem que fazer outros exames ali, então naquele momento você tem um boom de custo que, dependendo do tempo que esse beneficiário vai ficar com a gente, esse custo não se dilui. Então, por mais que você tenha esse 3%, 5% de redução, tem que ser controlado esse custo concentrado ali no momento do engajamento. Mas, né, pelo menos aqui dessa realidade aqui, a gente vê sim uma redução. A gente vê redução de internações por CIDs, né, que são sensíveis à atenção primária. A gente vê os mais complexos também. Aí, de novo, né, da realidade aqui do mercado premium, setor privado, a gente não vê uma identificação mais precoce de câncer. Por quê? Porque esse, teoricamente, já é um paciente que ele já é bem cuidado, ele já se rastreia, né? Então, só o fato de colocar atenção primária ali, pelo menos a gente não teve ali uma diferença ali no diagnóstico mais precoce de câncer. Mas, né, pelo racional, faz mais sentido ele ser diagnosticado mais cedo. E aí eu ressalto outras coisas aqui, né? Porque quando a gente pensa em atenção primária no modelo super tradicional, e a gente olha para a realidade hoje da distribuição de doenças, você tem doenças, por exemplo, saúde mental explodindo, não é? Pelo menos no mercado privado, mas eu tenho certeza que no mercado público também. Então é quando essa atenção primária ela tem que ficar mais dinâmica, né? Ela tem que olhar para outros assuntos ali, talvez de uma forma mais até especializada, mas até saúde mental preventiva, então começar
a se remodelar para o que está acontecendo com o mercado. Como é que a gente reage a isso? Como é que a gente pega ali onde o sinistro, né, o custo está descambando, está aumentando muito, e como é que a gente faz algo interconectado, né, que não seja aplicativo, né? conectado, né, não só médico de família, tem até equipe de saúde de família, eu sei que tem saúde mental no meio disso tudo, mas às vezes precisa de alguma coisa diferente ali acontecendo, entendeu? Uhum. Olhando agora para a operação de organização social de saúde e entendendo do seu papel, da sua responsabilidade, né, da responsabilidade das OSS, notadamente da FGH, a gente está falando de centenas de milhares de pessoas que são usuárias de hospitais que estão sob a gestão da FGH. E entendendo que você lá é uma parte do sistema, o que vier você vai ser obrigado a atender, tem uma meta. Mas olhando para tudo racional e entendendo que o custo é originário de uma fonte só de recursos, que é, em primeira análise, o Tesouro Nacional, dividido aí pelas participações dos outros entes federativos, não seria mais razoável, então, que a gente aumentasse as responsabilidades dos hospitais, dos modelos de gestão de serviços de saúde, para sair apenas do olhar hospitalocêntrico e criar um modelo de capitation, onde a gente tivesse responsabilidades, inclusive, sobre a porta da atenção primária vinculada à estrutura terciária e também na relação de matriciamento e de referenciamento e contra-referenciamento? Isso já acontece. Se você olhar como que o estado de São Paulo vem se organizando como assistência à saúde, lá eles já agrupam com a mesma OSS regiões de saúde. Então você pega o Sírio, ele assumiu uma região e ele cuida da atenção primária, secundária e terciária. Você vai para o extremo sul, tá lá o Einstein cuidando da atenção primária, secundária e terciária. Isso já acontece porque aí, de fato, ele cuida do sistema. Opa! Então, ele cuida da entrada do paciente e ele quer cuidar porque vai, de fato, num empacotamento, Exato. gerar, né, a economia lá na frente, né? uma internação. Exatamente. E que é a cara, que é o que custa. Apesar de que regionalizar não quer dizer que você vai impedir que ele se interne num hospital na zona norte de São Paulo. Tudo bem, mas esse crossover já é um pouco menor. Exato. Já é um pouco menor. Ainda mais pensando num tamanho de cidade como é São Paulo. Enfim, você consegue, de fato, regionalizar de uma maneira mais bem estruturada. Você sabe que a gente tem que estar sempre pronto a ser disruptivo. Onde a gente teve a capacidade de ter aqui nessa mesa um gestor de uma operadora de saúde privada, um segmento nichado super premium, um gestor de uma das maiores OSS do Brasil, indubitavelmente a maior aqui de Pernambuco, o Samuel, pela Fundação de Gestão Hospitalar. E aí a gente dedicou um tempo considerável a falar desse papel, que era a atenção primária, nesse ecossistema, tá? Puxando e tentando entender o que talvez ainda não tinha ficado muito entendido pelos especialistas, qual é o papel, e aí eu volto para a minha primeira pergunta, qual é o papel da assistência primária, ou percentual papel. Acho que todo mundo entende que tem papel, mas qual é o percentual desse papel na construção de uma medicina ou de uma saúde baseada em valor? O que significa que eu já arrumei um abacaxi grande aqui, tá certo, para Xande e para Bruno, e eu estou ficando especialista em lançar esses cacos, tá? A gente vai ter outro episódio desse. E a gente está encerrando esse primeiro episódio, onde a gente falou abertamente sobre a atenção primária de saúde na tentativa de construir um sistema de saúde em valor, tá? E eu já deixo o convite para que no segundo episódio a gente construa. Será que a atenção primária em saúde ela não deve ser identificada como sendo a grande geradora de dados, considerando que é muito fácil a gente metrificar a porta? A porta talvez a gente possa ter mais controle. Calma. Calma, se controlem. É uma provocação para que a gente, no segundo momento, a gente entre. E aí a gente vai entrar pesado no que eu quero muito escutar de vocês. Data Analytics. Quero escutar realmente o que é que a revolução de transformação de dados em informação pode agregar. E eu deixo essa provocação, esse pensamento, que avalie se um sistema de atenção primária, considerando como sendo uma grande porta, não pode ser identificado como sendo um grande ponto gerador de dados
E aí, até do ponto de vista, falando com um especialista em dados aí, a gente sabe que o input errado numa linha de tempo vai gerar um erro exponencial no futuro, né, Sato? Não falei besteira não, né? Então, de que adianta a gente analisar dados que você colocou como sendo a falta de parametrização de dados? Será que a gente não está olhando no lugar errado? E aí todo mundo vai colocar dados do jeito que quer, tá? E eu digo isso porque eu quero ter vocês de novo. Eu tava com saudade de vocês dois juntos, tá? Refazendo aí um trio que deu muito certo quando a gente foi. Nós somos colegas de um MBA em Gestão Executiva de Saúde, eu tive o prazer de conhecer vocês. E de vez em quando a gente se fala nos grupos do WhatsApp, tá? Então, eu queria passar a palavra de despedida para esse momento, mas é uma despedida de até logo, porque se preparem para o segundo episódio, onde a gente vai continuar com essas duas feras aqui. Samuca, obrigado pela sua presença. Diga aí suas considerações finais. Só agradecer. Esperando ansiosamente pelo segundo episódio. E aí, Satão, faz sentido? Claro. Minha cabeça aqui já fervilhou só com isso aí. Eu acho que nessa minha resposta vai ser bem longa. Não, mas agradecer aí também, né? Obrigado aí. Ó, tô de garrafa em MIP hoje, né? Super instituição aí, então agradeço você, a instituição aí, a iniciativa do MIP Educa. Obrigado mesmo. Gente, então a gente está terminando o episódio de hoje, onde a gente falou da atenção primária de saúde e a tentativa de construir uma saúde baseada em valor. Quero agradecer demais meus amigos, Samuel e o Sato. E não esquece, se você curtiu esse conteúdo, acesse nosso site, fique por dentro dos materiais gratuitos, além de cursos que vão fazer toda a diferença na tua vida profissional. Não deixe de se inscrever na nossa newsletter. E se você está ouvindo nas plataformas de streaming, a versão em vídeo também está disponível no nosso canal do YouTube. É só ir lá e procurar MIP Educa, tá? E nosso site, mipeduca.com.br e MIP Educa no Instagram e no LinkedIn. Não deixe de se inscrever no canal para ficar sabendo em primeira mão das nossas novidades e lançamentos. Mais uma vez, obrigado pela audiência e até o próximo episódio.